A todos os irmãos, amigos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui pelo Facebook, mais uma live, para meditarmos na Palavra de Deus. Desde já agradecemos a tua participação, todos que têm compartilhado, que têm participado conosco, que têm ajudado na divulgação da Palavra. É um prazer poder ter a tua participação e desde já agradecemos. E convidamos você para participar conosco. Continue participando, divulgando. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco. Vamos meditar na Palavra de Deus, aproveitar este momento para refletirmos nas coisas espirituais. E eu convido a todos para lermos a Palavra de Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 até o 11. Nós vamos estar meditando nessa palavra e que você possa refletir conosco, analisar e fazer uma análise da tua vida com relação às Escrituras. O parâmetro para a vida espiritual é a palavra de Deus. A única regra de fé para alcançarmos a vida eterna é a palavra de Deus. Não tem meio termo, não tem atalho. A palavra do Senhor é clara quando o Senhor Jesus disse que só tem apenas dois caminhos. Pois diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ele. Mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que a encontram. Então, que o prezado irmão, amigo, possa fazer parte desse pouco que encontram a porta estreita, o caminho apertado, e entra por ele para alcançar a vida eterna. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 11. Leia conosco esse e os demais textos, que nós estaremos meditando nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso, também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Amém. É fácil, irmãos, arrumar discursos, e virou alguns jargões até, e algumas falas já contaminadas. E outros têm aquela ideia que eu prefiro não saber. Se eu não conhecer a verdade, se eu não conhecer as doutrinas, se eu não conhecer, eu estou salvo porque eu sou inocente, eu não sabia. E eu alego a ignorância, alego que eu não sabia, porque ignorância é falta de conhecimento, alego que eu não sabia e estou livre. Eu chego diante de Deus e falo assim: eu não sabia disso. Olha, era para fazer, eu não sabia. Olha, a igreja é o corpo de Cristo, eu não sabia. Olha, as doutrinas bíblicas, apostólicas, eu não sabia. Será? Será que isso te deixa ou te faz inocente? Vamos analisar o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo escrevendo aqui, e ele falando para a igreja, diz assim: a vós que sois atribulados, descanso conosco. Então, mesmo que aqui nós passamos tribulações, e as pessoas olham às vezes e dizem: servir a Deus é tão difícil,
tem que negar-se a si mesmo, tem que renunciar, passa por tribulação, passa por prova, porque ninguém é aprovado se primeiro não for provado. E aí eu quero evitar. Eu quero fugir, quero me esconder e achar que está tudo bem. Mas diz aqui que aqueles que são atribulados, descansam conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, quando o Senhor se manifestar desde os céus, o grande dia do Senhor, aqueles que hoje passam por tribulação entrarão para o descanso. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem passar por tribulação. Quer entrar no descanso do Senhor, mas não quer passar por tribulação. Não quer ser atribulado. As pessoas hoje querem facilidade, querem comodidade, mas não se esqueça que facilidade é caminho largo. E o caminho largo conduz à perdição. Mas quando o Senhor Jesus se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder, diz a palavra de Deus aqui que com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele que não conhece terá a mesma condenação daquele que não obedece, que conhece e não obedece. Então é melhor não conhecer? Não conhecendo, eu não faço. Não tem como eu fazer a vontade de Deus se eu não conhecê-la. Nenhum profissional, ele se torna hábil, se torna perito na sua área, sem conhecimento daquilo que ele está fazendo. Primeiro ele estuda, ele se prepara, ele busca o conhecimento para depois realizar o trabalho. Então, se eu não conhecer, automaticamente eu estou caminhando para a perdição. Porque os que não conhecem a Deus, isso aqui está na mesma categoria com aqueles que conhecem e não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é este Evangelho? Este Evangelho é a mensagem pura, genuína, a sã doutrina. Deus tem um corpo, Deus tem uma igreja que vive a sua palavra, que preserva os mandamentos do Senhor que Ele estabeleceu lá no início. A base, os pais da igreja não são aqueles que os historiadores declaram como pais da igreja. Os pais reais da igreja são os apóstolos que receberam do Senhor Jesus a mensagem e anunciaram, invocando o nome do Senhor sobre aqueles que criam, ensinando a sã doutrina, uma vida transformada, mudada, que é necessário renúncia, que é necessário negar-se a si mesmo. E nós encontramos todo o parâmetro para a vida eterna na palavra de Deus. E diz aqui as Escrituras que os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E eu quero perguntar para você, prezado irmão, amigo, onde você quer passar a eternidade? Porque diz aqui que o castigo não é de um dia, não é de um ano, não é de uma década, padecerão eterna perdição. Aquilo que é eterno não muda mais, não tem volta. Hoje é dia de analisar a nossa vida, hoje é dia de conserto, hoje é dia de conhecermos a palavra de Deus, seguir o conselho do apóstolo Pedro que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou melhor, crescer na graça e no conhecimento. E o profeta descreve, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de conserto, caminhamos para o tempo do fim. Todas as coisas nos mostram, todos os sinais nos mostram que a volta do Senhor se aproxima, que o dia do Senhor se aproxima, que tribulação vem. Vivemos em tempo de tribulação e a tendência é que essa tribulação amplie-se. Vai ampliar, a tendência é piorar.
mas para aqueles que estão firmados em Cristo, vivendo na fidelidade ao Senhor, na obediência da palavra, terá o descanso eterno. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então eu tenho que ter cuidado da minha saúde espiritual, da minha vida, e ter cuidado da doutrina. E quando o Senhor vier, quando o Senhor se manifestar aqui, olha, como diz aqui no versículo 10 de 2 Tessalonicenses, quando vier para ser glorificado nos seus santos e se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. E você pode dizer, mas eu creio em Deus. O que significa crer? Crer é conhecer e obedecer. O crer não é expresso nas palavras, o crer ele é expresso através das nossas obras. E o Senhor não vai perguntar: e o teu vizinho? E o teu parente? Teu marido, tua mulher, teu filho, tua filha? E o pastor como é que foi? E o irmão, e esse e aquele? Nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 12, quando nos diz assim: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada um será julgado segundo as suas obras. Não adianta eu querer achar um culpado. Aliás, irmãos, eu quero que você medite. Irmãos, amigos, pense um pouco comigo. Se alguém ou alguma coisa me impede de estar na presença de Deus, me impede de servir a Deus, será que eu não estou colocando aquilo ou aquele ou aquela pessoa como prioridade acima de Deus? Porque se ela está me impedindo, então eu estou dando mais valor para aquela pessoa ou para aquela coisa do que para Deus, para o chamado de Deus, para a vontade de Deus. Quantas vezes nós punimos aquele que nos ama, aquele que deu a sua vida por nós, e aqueles que lutam pela nossa salvação por causa de alguém que não tem interesse na salvação, e valorizamos mais as conversas alheias, valorizamos mais as fofocas e conversas que não edificam do que o chamado de Deus e as coisas espirituais. Isso é expresso nas nossas obras. E eu convido você para fazer uma análise na sua vida. Você tem valorizado mais o chamado de Deus? Valorizado mais a mensagem do Senhor? Ou conversas que não edificam? O que você tem valorizado mais? Expressa isso através das tuas obras. Porque quando o Senhor se manifestar para ser glorificado nos seus santos. Quem são os santos? Santo não trata-se de uma imagem. Santo significa separado. Santo é aquele que se santifica. E santificar é abster-se do pecado, é deixar o pecado, deixar o orgulho, deixar a soberba, deixar a vaidade, deixar a mentira, deixar o engano. É vida nova, transformada. É andar em santidade. Você tem andado em santidade? Lá em Apocalipse nos diz: aquele que é santo, santifique-se ainda. Louvado é o nome do Senhor. Então o Senhor se manifestará nos seus santos. Encontramos aqui, irmãos, o Senhor Jesus falando no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele conta uma parábola, aqui do versículo 24 até o versículo 30, olha que exemplo aqui para nós pensarmos um pouco na nossa vida.
Mateus capítulo 25, versículo 24 até o versículo 30 nos diz assim: Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, que ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o talento. Tens aqui o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. 2 pontos que eu quero analisar aqui, reforçando o texto aqui para nós fixarmos em nossa memória. Primeiro, que não adiantou arrumar desculpa. Ele deixou de atender o chamado de Deus, deixou de cumprir com o seu dever, deixou de fazer multiplicar o talento, o dinheiro do seu Senhor, que o seu Senhor havia confiado em sua mão. E aí o dia de prestar conta chegou. E ele tentou arrumar desculpa. Olha, eu sei que é duro, eu fiquei com medo. O Senhor falou: eu entendo. Como você ficou com medo, você não gastou, você não desperdiçou, então você guardou aqui, e tudo bem, eu te entendo, tá tudo certo. Foi isso? Não. Foi. Sabias que eu sei que foi não semear, então você sabia disso. Agora, pega esse servo, tira talento, tira o que ele tem e lança ele nas trevas exteriores, ali onde haverá pranto e ranger de dentes. Aí as pessoas têm aquela ideia de assim: não, morreu, acabou. Vou aproveitar a vida aqui, vou curtir a vida aqui, vou aproveitar, fazer aquilo que eu penso, aquilo que dá vontade, aquilo que eu acho, fazer a minha vontade, o que eu quero, porque morreu, acabou. Mas diz a palavra do Senhor que haverá pranto e ranger de dentes nas trevas exteriores. Então, como morrer acabou? Ou será apenas espírito que está lá? Espírito não tem dentes, né? E lá, ainda que no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 35, nos diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Se você estivesse hoje diante do tribunal de Deus e fosse julgado, você seria culpado ou inocente? O que tem saído da tua boca? Ah, mas o importante é o meu coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira as palavras boas. Ou seja, nós falamos, nós expressamos aquilo que está no nosso coração. Então não adianta a pessoa ficar falando aquilo que não convém, aquilo que não deve, falando maldição, maldizendo, murmurando, falando da vida alheia e achar que está tudo bem, porque o meu coração está bem. Não, o teu coração está cheio de podridão, o teu coração está cheio de maldade. Precisa purificar o teu coração para que a sua boca expresse aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é edificante, aquilo que traz louvor, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, conforme o apóstolo Paulo nos escreve lá em Filipenses capítulo 4, verso 8.
E ele diz que nisto pensai. O nosso pensamento, o nosso coração deve ser nestas coisas. Então, não adianta. Aí as pessoas assim, mas eu sei que servir a Deus tem que ser correto. Não pode ser meio termo, porque não adianta dizer que serve a Deus e andar desse jeito, não adianta dizer que serve a Deus e fazer aquilo. E também não adianta estar longe da presença de Deus fazendo aquilo que não deve. Então você conhece aquilo que é a verdade, você conhece o caminho da salvação. E por que andar distante do Senhor? Se conhece. Então é tempo de nós fazer uma análise. Outros, para evitar consertar-se diante de Deus, dizem assim, eu prefiro estar no mundo, ou eu prefiro estar longe, eu prefiro não estar ali, do que estar ali e estar desconcertado. Ora, se você está longe, o caminho que você está trilhando é para a condenação. E se você está desconcertado, o caminho também é para a condenação, porque você não está na obediência do Evangelho. Nenhuma opção dessas é boa. A opção boa é consertar-se diante de Deus, santificar a vida, encher-se do Espírito Santo, buscar estar na presença de Deus, que o nosso coração, a nossa alegria, o nosso gozo esteja na glória celeste. E poder dizer, ora vem, Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E quantos que começam a arrumar tanto obstáculo para não estar na presença de Deus e querer achar, é por causa desse, daquele, é do outro, e quando não tem alguém próximo ali para colocar a culpa é do pastor, porque o pastor fala muito, ou porque o pastor pega no pé, ou porque o pastor abandona, ou porque o pastor não vai, ou porque o pastor vai muito ou não vai, ou não faz, e sempre há desculpa. Mas lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, nós encontramos, de que se queixa, pois, o homem vivente? É uma pergunta, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então o Senhor não vai perguntar para você, olha, por quê? Mas foi por causa de, então tá bom. Se foi por causa de alguém que estava te atrapalhando, a culpa é do outro, a culpa não é tua. Você está livre. Não, a responsabilidade é de cada um de vencer a si mesmo, de vencer o pecado, de vencer os tropeços que são lançados, os obstáculos que estão lançados à nossa frente e amar a Deus acima de todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Neste amor que faz vencer o medo, que faz vencer as dificuldades, que faz vencer os problemas. E aqui no versículo 11 de 2 Tessalonicenses 1, nos diz, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua vontade e a obra da fé com poder. Então esta oração do apóstolo Paulo, quando diz, rogamos sempre por vós, orando pela igreja, orando por aqueles que estão ouvindo a palavra, e é nossa também a oração por aqueles que ouvem a mensagem, para que o nosso Deus nos faça dignos desta vocação, dignos de estar diante do Senhor, dignos de ouvir o chamado de Deus, de dar crédito à palavra de Deus e poder consertar a sua vida. E ainda que as pessoas digam, olha, mas a minha vida está errada, mas eu errei tanto. A palavra do Senhor nos diz aqui, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não podemos confundir. As pessoas dizem assim, mas o amor de Deus é tão grande, e pelo amor, pela graça que o Senhor tem, Ele não vai condenar ninguém. Mas é a pessoa que busca a sua condenação, porque cada caminho tem um destino. Então você vai chegar no destino do caminho que você está trilhando. É questão lógica. E qual caminho você está? Num caminho estreito ou num caminho largo?
Eu estou num caminho largo, mas eu quero chegar na salvação. Mude. Mude para o caminho estreito, faça a conversão, mude. Porque diz a palavra, se andarmos na luz como Ele na luz está. Às vezes as pessoas querem o perdão, querem a graça de Deus, e Deus está pronto para perdoar os pecados, para purificar o ser humano, porque Ele morreu na cruz, verteu o seu sangue como filho, como homem, que esteve entre os homens para perdoar os nossos pecados. E o profeta Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas transgressões. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que maravilha quando nós lemos a respeito deste momento tão glorioso e de sofrimento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sofrimento porque Ele levou os nossos pecados, porque Ele sentiu as nossas dores, sentiu as nossas enfermidades, sentiu as nossas transgressões, sentiu as nossas fraquezas, e glorioso porque através ali da crucificação e da ressurreição do Senhor nós alcançamos o perdão dos pecados, a purificação. Mas para alcançar, para estar lá, tem condições, não é de qualquer maneira. Por isso nos diz aqui, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Precisa estar na luz. E você pode dizer, mas eu estou na luz, eu tenho Deus no meu coração. Aí diz aqui, se andarmos na luz, essa é a condição, temos comunhão uns com os outros. Se não tem comunhão, não está na luz. Aquele que está na luz, como Ele na luz está, tem comunhão. Tem comunhão, e o que é comunhão? É uma participação em comum. Então só faz parte da igreja aquele que participa, aquele que tem participação em comum, da mesma fé, sendo guiado pelo mesmo cabeça. Por isso a igreja primitiva, nós encontramos em Atos capítulo 2, que tinha tudo em comum. E estavam reunidos no templo, orando, cantando, dando graças a Deus e caindo na graça do povo. Então é só olhar para os exemplos da igreja primitiva. Em Atos 2 nós encontramos o exemplo claro do que é comunhão. Tinha tudo em comum nas orações, no partir do pão, em toda a alma havia temor, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é comunhão. Se deixa de viver isso, será que está em comunhão? Se não está em comunhão, está na luz? Se não está na luz, a culpa é de quem? Cada um precisa olhar para dentro de si e ver como você está diante de Deus. Se o teu julgamento fosse hoje, você alcançou o perdão pelo sangue de Jesus Cristo? A purificação do teu pecado? Você está em comunhão, buscando do Senhor, está vivendo na luz? Faça uma análise na sua vida. Eu convido você, prezado irmão, amigo, para fazer uma análise na sua vida, como você está diante de Deus. Será que está na obediência, vivendo a palavra como ela é? Porque o Senhor será glorificado nos seus santos. Você faz parte dos santos de Deus? Aquele que se santifica, aquele que vive a palavra como ela é? Creu de fato no Evangelho? Aquele que crê, ele vive, ele fala, por isso diz a palavra, cri, por isso falei. Quando eu creio na mensagem do Senhor, eu tenho prazer em anunciar, eu tenho prazer em falar. E não adianta arrumar desculpa, não adianta querer achar culpado, porque cada um terá que dar conta de si mesmo a Deus. Cada um será julgado segundo as suas obras, diz lá em Apocalipse capítulo 20, pelos que estão escritos nos livros. A palavra de Deus. Os livros onde nós encontramos as doutrinas bíblicas. Os livros onde nós encontramos os ensinamentos do Senhor. Vivendo a cada dia sem tirar, sem acrescentar. Busque a cada dia ser cheio do Espírito Santo, e mesmo que em meio à tribulação, em meio à dificuldade, mas a promessa de Deus é o descanso eterno. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um
Continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa, e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus e possa ter um propósito firme, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando a favor de Marlene, tia da irmã Divana, que está hospitalizada. Estamos orando a favor da irmã Vônia, ali de Araraquara também, Diácono Paulo, ali da cidade de Guarulhos, né, que tem passado por momentos de enfermidades. Também está orando a favor de Iraci, né? Iracema, a favor de Iracema, tia da irmã Andréia, que também está enferma. Que o Senhor Jesus possa abençoar. E vamos orando a favor de todos aqueles que têm pedido as orações e aqueles que vão colocando também os nomes, né? Sempre estamos ali, posteriormente vendo, acompanhando e intercedendo a Deus. Fale com Deus, busque do Senhor Jesus. E se você ainda não entregou-se por completo a Deus, se você tem colocado desculpas, culpa em alguém para não caminhar em fidelidade para com Deus, mude hoje. Aí as pessoas dizem assim, mas se Deus me fizer isso, se Deus me abençoar, então eu vou. Não, primeiro você trabalha, depois você recebe o salário. Primeiro entrega-se ao Senhor, confia, lute pela mensagem do Senhor, viva o Evangelho e você então terá as bênçãos do Senhor. Porque mais do que as bênçãos precisamos do dono da bênção em nossa vida. Inverta. É como aquele que estou esperando eu receber um bom salário para eu começar a trabalhar. Será que ele vai alcançar? Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, por a palavra que o Senhor tem dado. Senhor, esses momentos que passamos aqui meditando, Senhor, refletindo, Senhor, nesta mensagem. E agora te peço pela tua graça, abençoa cada um, Senhor, que tem ouvido essa tua palavra, que estarão ouvindo no decorrer dos dias. Senhor, aonde esta mensagem chegar, ó Deus, que além das palavras ditas, Senhor, possa o teu Espírito tocar nos corações. Aqueles que se encontram indecisos, aqueles que se encontram cocheando em dois pensamentos, aqueles que se encontram fracos, frios, aqueles que se encontram distantes, aqueles que deixaram a tua presença e aqueles que ainda não tiveram um encontro real contigo, mas que possam ser tocados, Senhor, pelo teu Espírito, despertados, Senhor, e fortalecidos para poder se chegar a ti. Senhor, abençoa, vivifica, Senhor. Olha também para aqueles que estão enfermos, Senhor, esses nomes aqui citados, ó Deus, e os demais pedidos que vão sendo colocados no decorrer dos dias. Senhor, alcança com a tua graça, com o teu poder, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Ó Deus, sabemos que acima da medicina, acima, Senhor, do conhecimento e da força humana está o teu poder. Senhor, tudo está em tuas mãos. Ó Deus, opera, estenda as tuas mãos de poder e graça e nos ajude, nos dê força, Senhor, e a tua direção, para que em todo tempo possamos viver, Senhor, pela tua palavra e estar prontos a fazer a tua vontade. Guia, Senhor, os nossos passos e ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor, dê uma noite de paz a cada um, guarda, ó Deus, livra de todo mal. Ó Senhor, uma semana abençoada. Senhor Jesus, guia os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço, o carinho, a atenção de todos, irmãos, os amigos que têm nos acompanhado aí através das redes sociais, que têm ouvido a palavra, que têm compartilhado, que têm deixado a sua mensagem. Que Deus possa abençoar a sua vida. E estamos à disposição, se tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, deseja conhecer mais, deseja estudo bíblico, nós estamos à disposição para sentar contigo e estudar a palavra de Deus, se for possível, se for aqui na região ou alguma cidade que tenha igreja, estaremos passando o teu contato para os irmãos locais. Também você pode deixar a mensagem através das redes sociais. Nós estamos aqui aproveitando esse espaço para também auxiliar na compreensão da palavra de Deus. E convidamos também para participar conosco
todas as quartas, sábados e domingo. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Amanhã, dia 4 de outubro, nós estaremos ali a estudo da Palavra de Deus, como todas as quarta-feiras, e nós estaremos falando a respeito da salvação, como ter certeza de salvação. Esse será o tema do estudo amanhã. Então, principalmente o pessoal aqui da região, se você mora aqui na região de Votorantim, está convidado para participar conosco. Estarmos ali à luz das Escrituras, analisando como ter certeza da salvação. Participe conosco. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.